Bom dia, um feliz sábado. Estou falando da cidade de Mojimirim e quem vos fala é o pastor Gediel Unglaub, pastor dos Adventistas do Sétimo Dia, aqui desta linda cidade do interior de São Paulo, Mojimirim. Um feliz sábado a todos. Aproveito para já cumprimentar, saudar os irmãos. Vilma Souza, bom dia, um feliz sábado. Jonas Araújo, Renata, Vilma, bom dia. Priscila, Irla, bom dia, sempre aqui conosco. Beth Fioriti, Dorli, Reginaldo, Priscila, Sandra Araújo, é o povo de Deus se reunindo e eu estou feliz de estar aqui com vocês, mesmo que seja desta forma virtual. Bom dia, Leila, bom dia, Vera Monteiro, Deus abençoe. Sandra Gonzalez, Ellen Silva, Adalton, lá de Birigui, que Deus abençoe também. E a todos aqueles que creem nesse Deus, o Deus do impossível, né? Como essa linda música está tocando, cantando aqui ao fundo, né? O nosso Deus é o Deus do impossível. Bom dia, Helena. Bom dia, Lediana. Tivemos uma escola sabatina abençoada. Há poucos minutos terminou. Deus abençoe a equipe, né? Bom dia, Cláudio Vital. Sempre é bom estarmos juntos aqui. E a nossa escola sabatina distrital, com mais participações, hoje com Francisco. Uma bênção. Que Deus realmente possa estar no coração de todos os irmãos, de todos os amigos, porque ao nós mantermos comunhão com Deus, nós somos todos abençoados e revigorados espiritualmente. Hoje é um sábado, eu diria, não igual aos outros, mas é um sábado com um horizonte lindo, né? Não temos chuva, temos o sol brilhando e isso mostra que o nosso Deus é o Deus de sempre, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos dá o sol, nos dá o alimento, Deus nos dá todas as bênçãos que nós precisamos, né? Bom dia, Ana Paula, esse é o momento de interação e se você pode, manda aqui um feliz sábado aqui para mim, para os irmãos, para a gente interagir, né? É a forma que a gente tem de dar um aceno, de mandar um oi, um feliz sábado. Então aproveite aqui a estrutura da nossa página no Facebook da Igreja Adventista Central aqui de Mojimirim para interagir conosco, ok? Assim eu também vou vendo aqui quem está conosco aqui. Ney, bom dia. Seja bem-vindo também, irmã Marilene está conosco, todos que estão reunidos aqui virtualmente, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para continuarmos a nossa corrente de oração pelos irmãos que estão aí enfrentando a pandemia, a Covid, e outros também que estão enfrentando outros tipos de problemas de saúde, né? Temos orado sempre pelo irmão Marcos, ontem ele fez uma biópsia, esperamos um bom resultado, que Deus possa abençoar a todos. Parabéns também aos irmãos do Maria Beatriz, que estão já com a escola sabatina presencial. Então eles já tiveram ali às 9 horas a escola sabatina presencial e ao mesmo tempo eles também têm ali a escola sabatina virtual. E hoje teremos uma festa maravilhosa. A lição da escola sabatina está falando de testemunho. E hoje nós teremos um testemunho público de um casal que decidiu entregar a vida a Jesus e pertencer à nossa família, a família adventista aqui em Mojimirim. É o Daniel e a Márcia. E eu estarei realizando o batismo deles na piscina da casa de uma irmã agora às 14 horas. Se alguém tiver interesse em estar conosco, entre em contato com a Marta, com o Júnior, para pegar o endereço. Vai ser muito bom. Estaremos lá com máscara, álcool gel, enfim, estaremos protegidos. Mas vamos cumprir a missão.
porque enquanto muita gente está em casa, o Evangelho ele está extrapolando, né? Ele sai do nosso coração e vai alcançar as pessoas. O testemunho está vivo e Deus abençoa o seu povo dessa maneira. Muito bem, irmãos, no próximo sábado teremos o drive-thru, então esse sábado não temos a programação do drive-thru, mas prepare-se para o próximo sábado, drive-thru solidário. E também temos uma boa notícia, porque vamos ter um projeto Amigos de Oração online. Mas nós vamos ter aqui uma reunião específica com todos vocês para apresentarmos a diferença do Amigos de Oração online, e é uma programação patrocinada pela Associação Paulista Central, a nossa associação. Portanto, todas as igrejas estarão de alguma maneira envolvidas e comprometidas com o progresso da pregação do Evangelho através do Amigos de Oração online. Vai ter interação com amigos, parentes. Precisamos aproveitar que muitas pessoas estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, prepare-se, são aí as novidades que temos. Eu vou orar agora por todos nós, e aí então, como já temos feito, e tem sido uma bênção para outras pessoas também, você poderá abrir a sala de vídeo e compartilhar essa mensagem, curtir a nossa página e assim divulgar esta mensagem e outras mensagens também através do nosso site. Lembrando que o nosso site aqui na cidade de Mojimirim é um dos melhores aqui de São Paulo. Você pode ver sempre atualizado, com mensagens maravilhosas, músicas, vídeos. Então, divulgue a nossa página. Vamos tornar essa ferramenta uma ferramenta de bênção, de salvação. Então, aproveite a oportunidade para divulgar a página, que tem muito conteúdo rico, de valor para a vida das pessoas. Aproveite, essa é uma ferramenta que está à nossa disposição. Lembrando que às quartas-feiras sempre temos apresentado os mais belos salmos da Bíblia. Na próxima quarta-feira teremos mais um salmo abençoado para encher o nosso coração de alegria, de esperança e de certeza do amor de Deus em nossa vida. E aos domingos, sempre às 19 horas, temos também o nosso amigo, o pastor Vitor, que é o nosso auxiliar aqui em Mojimirim, que tem transmitido também mensagens poderosas e que nos fazem refletir e nos aproximar de nosso Salvador Jesus. Vamos orar então, que Deus abençoe a todos. Deus eterno, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque estamos vivos e podemos nos reunir, mesmo que seja virtualmente, em Teu nome, para estudarmos a Tua Palavra. Que mais uma vez o Teu Espírito prepare o nosso coração e, de uma maneira poderosa, possa influenciar a nossa mente para compreendermos as Tuas verdades e colocá-las em prática em nossa vida. Venha abençoar os doentes que estão agora no leito de dor, ou estão sozinhos no hospital. Nós sabemos que eles estão sozinhos fisicamente, mas o Teu anjo poderoso está ao lado deles. E, portanto, Te pedimos que os abençoes, dando a eles paciência, mas, acima de tudo, muita certeza no Teu amor e no Teu cuidado. Abençoe também a equipe médica que tem trabalhado valorosamente, atendido essas pessoas com carinho, que eles também sejam protegidos e guardados por Ti. Ó Senhor, Te pedimos uma bênção especial para todas as famílias da Tua igreja aqui na cidade de Mojimirim, mas não somente para nós, para o mundo inteiro, porque nós precisamos do Teu amor, do Teu cuidado, e nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Nós nos rendemos completamente para que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Dá-nos agora a clarividência de entender os Teus desígnios para a nossa vida. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos ao tema desta manhã, né? O tema dessa manhã, homens de pequena fé. Quem disse essa frase não fui eu. Quem disse essa frase foi Jesus. Olhando para os discípulos, né, ao ver a incerteza que eles demonstravam, o medo, o pavor ali no meio do mar da Galileia,
Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Por que nós ainda duvidamos do poder, da graça de Deus, do seu cuidado para conosco? Vamos responder essas perguntas de certa maneira para nós mesmos ao estudarmos o tema desta manhã. Existem tempestades de neve. Você já viu uma tempestade de neve? Uma avalanche? Eu já vi na televisão, é lógico, né? Ou em filmes. A tempestade de granizo, nós já vimos também em menor ou maior grau. Eu já vi tempestade de granizo com pedras do tamanho de bola de tênis. Inclusive atingiu meu carro, ficou todo marcado. Tive que mandar para uma funilaria geral, né? Por quê? Porque não estava protegido na hora dessa tempestade de granizo. Aconteceu lá em Hortolândia já há alguns anos e eu pude ver a força dos elementos da natureza, né? Há tempestades de chuva também, chuva forte, às vezes inclusive chega junto com o vento, derrubar casa, encher a cidade. Aqui em Mojimirim, de vez em quando, isso também ocorre. Agora, há tempestades de dúvidas, e esta mexe mais com a nossa parte emocional, com a nossa parte espiritual. E de vez em quando, nós somos acossados pelas dúvidas. Agora, a pior dúvida, ou a mais impressionante, é quando nós duvidamos do amor e do cuidado de Deus para conosco, né? Nós precisamos ouvir tudo o que está ao nosso redor, mas acima de tudo nós devemos reter o que é bom. Algumas vezes essa tempestade de pessimismo, de notícias ruins, chegam através dos telejornais. E depois de assistir um ou mais desses telejornais, para saber aí as notícias do dia, do Brasil, do mundo, eu fico me perguntando, por que eu assisti esse jornal? O que ele me realmente trouxe de benefício para a minha vida e de forma espiritual? E muitas vezes eu tive que chegar à conclusão de que nenhum benefício me trouxe. Na verdade, foram repetições de algumas notícias que eu já sabia e simplesmente aquilo me trouxe até mesmo desânimo, porque como vocês, como todos nós, somos humanos e as notícias nem sempre são boas. Na verdade, a maioria das notícias são desanimadoras, né? 30, 40, agora mais de 1 hora de notícias tristes, trágicas, e a gente às vezes se pergunta como que esse mundo pode se tornar mais caótico do que já está. E nós precisamos confiar em Deus e, acima de tudo, expulsar as dúvidas através da comunhão com Ele e através do estudo de Sua Santa Palavra, como estamos fazendo agora, aqui nesse momento, né? Alguns são privilegiados porque têm mais fé. Então, essas pessoas, elas conseguem passar pela vida com menos depressão, menos sentimento de desânimo, de tristeza, mas são poucos. A maioria de nós enfrenta dificuldades e perguntas que não temos resposta. E neste mundo não teremos resposta, né? Uma delas, se Deus é bom, por que eu me sinto mal às vezes? Outra, se a mensagem da palavra de Deus é tão clara, por que existe tanta confusão, tantas religiões? A mensagem da palavra de Deus é a mesma. Se Deus está no controle de todas as coisas, por que algumas pessoas têm problemas que parecem maiores do que podem suportar? São perguntas instigantes e de difícil solução, porque nós não temos todos os elementos para chegarmos a uma conclusão. Por que existem tantas pessoas passando fome no mundo? Crianças não tendo um pedaço de pão para comer. Por que apesar de eu orar, parece que Deus não me responde do jeito que eu gostaria? Aí já é outra coisa, a gente consegue entender melhor. Como que a gente pode enxergar a situação de pessoas encarando agora o coronavírus, né? Algumas
esse vírus faz muito efeito e chegam até a perder a vida, e outras parece que nem sentem os efeitos. São perguntas que fazem com que nós tenhamos em nossa mente uma tempestade de perguntas, de dúvidas. Não era diferente com os discípulos, e aqui eu introduzo o tema desta manhã. Os discípulos também estavam ali com um barco no meio da tempestade, torpedeados, né, não apenas pelos ventos, mas também pelas dúvidas. Uma tempestade de dúvidas. Se Deus havia enviado Jesus e ele era o Messias prometido, por que a minha visão não tinha nada a ver com o que Jesus estava apresentando ou colocando diante deles como missão da vida dele? E além daquela pergunta básica, né? Será que vamos sobreviver a essa noite de tempestade, onde não estamos conseguindo manter o barquinho em cima, né, da superfície do mar? Onde está Jesus? Por que Jesus nos enviou aqui para o meio da tempestade? E ele não sabia, se ele é Deus, ele não sabia que nós íamos enfrentar esse problema? E por que ele não veio junto, como da outra vez, quando estávamos também aterrorizados, mas alguém lembrou que ele estava no barco? E ele então levantou os braços e acalmou a tempestade, acalmou os ventos. Por que Jesus nos deixou nessa situação? Talvez você esteja também se perguntando, por que estou enfrentando determinado problema de saúde, de relacionamento na família? Eu quero relembrar para você que em meio a essa tempestade de dúvidas, de perguntas, você pode clamar: Senhor, dá-me um pouco mais de luz. E Ele sempre vai te dar. Inclusive Ele já lhe deu. Ele lhe deu acesso às Escrituras Sagradas. É a carta de Deus de amor para você e para mim. Nós sempre vamos encontrar algum conforto, vamos encontrar algum motivo para crer que Deus nos ama e quer o nosso melhor. No meio daquela tempestade, quando um dos relâmpagos clareou o horizonte, o que eles viram? Incrível! Eles viram que vinha alguém na direção do barco. E eles não conseguiram de pronto distinguir o que era que vinha. Era uma pessoa, era um animal, era um fantasma. Eles acreditavam em fantasma, e tem muita gente aí que acredita em fantasma. E gritaram, a Bíblia diz, gritaram de medo. Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha só, verso 25 do capítulo 14 de Mateus. Mateus 14, verso 25. Na quarta vigília da noite, que nós já explicamos aqui no sábado anterior, que é entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Você pode imaginar a cena? Um olhava para o outro olhava para o meio do nada, o relâmpago clareava uma figura que vinha andando por sobre as águas, mas isso não podia ser verdade? Não era algo natural de alguém, ou do conhecimento deles, de alguém andar por sobre as águas. Navegar, tudo bem, usar um bote, um barco, mas andar sem nada embaixo, por cima das águas? A primeira imagem que veio à mente deles é um fantasma, mas não era um fantasma. E logo, quando eles ouviram a voz, no meio do vento, né, eles então puderam ouvir o que está aqui no verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais. Sim, queridos, mesmo em meio a uma tempestade de dúvidas, quem sabe com medo da própria existência, né, ou de perder a sua vida, você pode confiar num Deus que não se esqueceu de você. Um Deus que na hora certa, no tempo certo, chega na sua vida. E Ele olha para você e disse: não temas. Ele fala com carinho: não temas. Essa foi uma frase que Jesus repetiu aqui entre os seres humanos inúmeras vezes. Não temas,
porque nós temos um temor inerente ao desconhecido, nós temos um temor inerente àquilo que não podemos entender. E Jesus diz, olha, está tudo sob controle, eu estou aqui com você, confia em mim, se eu enviei vocês para cá não foi para morrer, é porque de alguma maneira essa experiência vai prepará-los para algo maior. Escuta o que eu estou dizendo, querido irmão, querido amigo. Se você está enfrentando uma luta, uma tempestade de dúvidas, uma tempestade de problemas, pode ter certeza, se Deus assim permite, é porque Ele tem algo para te ensinar, através, muitas vezes até mesmo da dor, mas Ele tem algo para te ensinar, porque acima de tudo, Ele quer a sua salvação, Ele quer a sua vida eterna, e por isso Ele permite que algumas provações nos sobrevenham, para que nós voltemos os nossos olhos e não vejamos um fantasma, mas vejamos o próprio Cristo interferindo diretamente para nos tirar os medos, as fobias, né, as neuras e tudo mais que nos afetam aqui nessa vida. Ali onde estavam, no meio do mar, só para vocês terem uma ideia e um contexto, aquela região do Mar da Galileia, o vão entre a terra de um lado e a terra do outro era de cerca de 21 quilômetros. Na parte assim mais estreita chegava a ter 12 quilômetros. Então, como a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, né, fala inclusive na métrica lá dos dias dele, em estádios, o barco deles estava a cerca de 5, 6 quilômetros, 7 quilômetros de um lado ou de outro. Por isso o medo deles, porque teriam dificuldades, ainda mais com aquela tempestade sobre eles, mesmo sabendo nadar, eles não teriam forças para chegar de um lado ou de outro. Eles precisavam de socorro, mas Jesus sempre vem ao nosso socorro. Sempre Ele sabe o que estamos enfrentando. Eles estavam remando com dificuldade, afastados da terra. O modo que Jesus alcança o barco foi extraordinário. Não foi uma aparição de Hollywood, foi uma aparição daquele que tem o poder sobre os elementos, né? E ele sabia a necessidade que os seus queridos discípulos tinham de reconhecer nele o Criador do céu, da terra e do mar. Então aquela figura indistinta que trouxe a eles mais medo ainda, já estavam com medo, ficaram com mais medo ainda, nada era, ninguém mais era do que o próprio Cristo Jesus. Gritaram de medo, porque medo é uma sensação que se apodera de nós e é uma sensação humana. Nós temos medo. O medo, na dose certa, nos ajuda a reagir. Mas quando o medo toma conta da nossa mente, do nosso coração, ele passa a trazer uma porção de problemas para a nossa saúde física. E dessa maneira, Jesus sabe que nós enfrentamos problemas e temos medo. Mas Ele sempre chega para dizer para você e para mim, não tenha medo, não temas, estou contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando você enfrentar o fogo, estarei com você. Essa é a promessa maravilhosa de um Deus presente, de um Deus interessado no teu progresso, na tua saúde física, mental, emocional, espiritual. Interessante que ao Jesus andar pela segunda vez sobre o mar, esse foi um episódio que eles já tinham vivido, é uma experiência já vivenciada anteriormente. Mas neste episódio, somente o apóstolo Mateus, ele registra a reação de um dos discípulos, Pedro, ao saber e ver Jesus andando sobre as águas, ao reconhecer a voz de Jesus, dizendo não temas, Pedro é tomado, né, por um instinto de Pedro, vamos dizer assim, né, de querer ir até Jesus. E ele talvez não tenha pensado antes, como já era comum ele fazer, antes de falar. E ele então, ele faz um desafio, Senhor, se tu és mesmo quem
estás dizendo que é? Pedro já tinha reconhecido que era Jesus. Claro que sim. Mas num pensamento que vem à mente dele, Pedro diz assim: se tu és, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Nesse momento, você pode até pensar, né? Esse Pedro era maluco. Como que ele pode pensar em andar sobre as águas? É que Pedro, ele tinha um relacionamento de confiança com Jesus. E ele achou que aquela seria uma boa oportunidade. Nós não sabemos exatamente o que passou no coração, na mente de Pedro, mas que ele foi ousado, ele foi. Eu não teria essa ousadia, então essa particularidade de Pedro eu não tenho. Eu não sou tão corajoso como Pedro era. Não sei você, mas o fato é que Pedro, numa atitude ousada de fé, Pedro faz esse desafio. Se Jesus não tivesse falado nada, quem sabe Pedro teria dito: bom, bem que eu tentei, né? Vocês viram, eu fiz a minha parte, né? Minha parte de ousadia, de liderança. Mas Jesus responde para Pedro: Pedro, vem, eu estou andando e você pode andar também por cima das águas. E a Bíblia diz que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as ondas. A gente não sabe a distância que o barco estava de onde Jesus vinha andando, se estava a 50 metros, 30 metros, nós não sabemos. O fato é que a Bíblia diz, verso 30, que reparando na força do vento, Pedro teve medo e começou a submergir, que nem se fosse uma pedra, né? Uma pedra na água. Naturalmente, uma pedra, né, vai para onde? Vai para o fundo. Um ser humano, sem que possa ter algum tipo de reação, se ele não se debater, se ele não nadar, vai também para o fundo. E foi o que aconteceu com Pedro. Mas o relato bíblico que Mateus nos apresenta deixa claro que Pedro só começa a afundar quando ele olha ao redor. Ele então vê e sente a força do vento, porque quando ele começa a andar sobre as águas, o seu passo não é tão firme. Primeiro, que ele está andando sobre as águas. Segundo, é que o vento ainda continua a soprar e forte. Então Pedro, quem sabe, ao trocar os passos, o vento o empurra de um lado para o outro e ele então tem aquela sensação humana: vou morrer, né? Estou numa fria, literalmente. Estou com um grande problema. Nesta hora, Pedro poderia ter tentado se debater ou nadar. Ele era um pescador, portanto, tudo indica que ele nadava muito bem, havia aprendido a nadar. Mas Pedro faz algo que você e eu precisamos fazer diante de algum risco, de algum perigo, de algum problema. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e ele grita: salva-me, Senhor. É isso apenas que você e eu devemos e podemos fazer diante de um risco de vida, um risco de morte, risco de perder a vida, um risco de morrer. Pedro não tenta nadar, Pedro não tenta se debater com aquelas ondas altas, com aquele vento forte, imponente. Pedro simplesmente olha para Jesus e grita. A Bíblia diz grita, e eu posso imaginar o tamanho, né? O som da voz de Pedro ao gritar: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Aqui está uma grande lição para nós. Não importa o problema, não importa a dificuldade, nós sempre temos acesso a gritar, né? Pode ser como Jonas no meio ou no fundo do mar, dentro de um grande peixe. Pode ser como Paulo, desesperado, preocupado, principalmente com as pessoas que estavam com ele, também no meio do mar. Não importa o mar de circunstâncias que você esteja enfrentando. É bom lembrar que a água é símbolo de pessoas, né? Então a gente poderia fazer uma analogia aqui. Mesmo no meio de tanta gente, Deus ainda vê você individualmente. Ele olha para você e ele sabe qual é o seu problema. E ele
vem sempre para nos ajudar. Ele vem sempre para estender a mão e nos levantar, nos proteger, nos salvar. Essa é a certeza maravilhosa desta experiência da palavra de Deus. Ele teve medo, um ser humano enfrentando a força do vento, mas teve uma atitude corajosa e a melhor atitude que alguém poderia ter naquela situação. Se ele teve alguma presunção ao pedir para andar por sobre as águas, eu não posso julgar aqui, ele teve a humildade de saber quem era que podia salvá-lo de afundar nas ondas daquele mar, do mar da Galileia, Jesus. A Bíblia diz no verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui está o tema, né? O título da mensagem desta manhã. Homens de pequena fé. Ao você gritar por socorro, ao você clamar pela ajuda de Deus, o Deus do impossível estende a sua destra, a sua mão poderosa, a mão onipotente. E a Bíblia usa aqui o termo prontamente, estendendo a mão, tomou-o. Sabe o que é tomá-lo? Tomá-lo significa segurar firme na mão de Pedro. É usar a força da onipotência para pegar alguém que está afundando no meio do mar e trazê-lo novamente à tona. E agora Pedro continua andando por sobre as águas, mas agora ele está de mãos dadas com Jesus. Que imagem maravilhosa! Eu quero que você nesse sábado fique com esta imagem. Pense, use a sua imaginação. No meio das dúvidas, no meio da tempestade, há alguém, e esse alguém é Jesus, que te ama, que quer o seu melhor, que quer a sua salvação, que quer a sua vida eterna. Ele o segura prontamente pela mão. E agora você deixa de afundar no meio da tempestade e você continua andando por sobre as águas, mas agora ao lado de Jesus. É Jesus de mãos dadas com você. Você agora não teme mais o vento. Você não teme agora a tempestade. As ondas altas ao seu redor não têm nenhum efeito, porque você está ao lado daquele que é o Criador, aquele que criou o mar, aquele que criou a terra, aquele que criou o universo. É o Deus Criador, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que pode realizar milagres, que pode atender à nossa mínima súplica no nosso dia a dia. Ele tem interesse por nós e nós vivemos porque Ele vive, e porque Ele vive, nós continuaremos em nossa jornada até o céu. Sim, queridos, você pode ser alcançado pelas dúvidas, pelas setas malignas de dúvida que o inimigo lança na sua direção. Você pode até ser atingido por algumas dessas setas do maligno, mas mesmo que você esteja submergindo, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja temeroso, há alguém que quer te salvar. Há alguém que, acima de todas as coisas, existe e quer o nosso melhor. Pedro viveu uma situação sobrenatural. Ele viveu, não foi algo que depois ele apenas contou de boca cheia, ele tinha testemunhas. Os seus companheiros de jornada, eles haviam visto essa experiência, e Mateus conta, porque Mateus viu com os seus olhos. Mateus relatou como o seu companheiro, né, de tempestade foi salvo por Cristo Jesus e andou por sobre as águas. Andou por sobre as águas. Pedro foi um herói da fé. Sim, era como eu, como você, falível, cheio de erros, cheio de defeitos, mas ele tinha uma grande virtude. E por isso essa história está aqui para nos animar. No meio da dificuldade, do problema, ele sabia a quem procurar, a quem buscar.
e ele faz o que todos nós devemos fazer: clamar por socorro daquele que pode verdadeiramente nos amparar, nos ajudar. E você, e eu, e nós? Jesus diz: homens, mulheres, jovens de pequena fé. Ainda bem que na Bíblia diz que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus nos usará para verdadeiros milagres, para verdadeiras obras fantásticas. Talvez você não precise mudar uma montanha de um lado para o outro, mas Deus, através de você, pode alcançar o coração de pessoas que precisam ouvir que Ele tem um plano de amor, Ele tem um plano de salvação e que Ele vai voltar muito em breve para nos buscar, para nos salvar, para nos levar para viver com Ele para sempre lá no céu. Por que Jesus andou sobre as águas? Jesus fez muitos milagres, mas é a única vez que você encontra aqui na Bíblia alguém andando por sobre as águas. Jesus, ele usou esse artifício porque para ele isso era tranquilo. É como se ele estivesse andando pelo quintal da casa ou por uma rua asfaltada. Ele não tem problemas com a lei da gravidade, ele não tem problemas com os elementos da natureza, foi ele que criou, e ele pode fazer qualquer coisa, mas ele fez para que os discípulos crescem nele, e acima de tudo desenvolvessem confiança de que eles estavam com aquele que tem a capacidade de agir, de atuar em qualquer circunstância da vida dos discípulos. E por isso essa história está registrada, essa história ficou registrada para que você e eu vejamos que o nosso Deus é o Deus dos milagres, é o Deus do impossível, é o Deus que anda por sobre as águas. Ele faz qualquer coisa para te alcançar, ele faz qualquer coisa para te salvar, ele faz qualquer coisa para que você não tenha medo, para que você confie nele. Os discípulos precisavam aprender que quando a fé está depositada em Cristo, não há o que temer. E esta frase é para você nessa manhã. Quando você tem Jesus ao seu lado, você não precisa temer nada e ninguém. Não precisa ter mais dúvidas. E depois daquele evento, a Bíblia diz assim: subindo ambos, Pedro e Jesus, para o barco, cessou o vento. Por que o vento cessou? Porque aquele que comanda os ventos estava ali, Jesus. A natureza respeita o seu Criador. Alguns seres humanos não, mas a natureza respeita e obedece o seu Criador e reage a essa maneira. Então, o verso 33 diz: subiram ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Entendem? Os discípulos que estavam dentro do barco, inclusive Mateus, que escreveu este evangelho, todos eles impressionados com o que viram, com o que assistiram, eles só podem dar glórias a Deus. Sim, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Não temos mais dúvidas. Não temos mais dúvidas a respeito de quem tu és. Tu tens o poder sobre todas as coisas, sobre o mar, o poder de curar, o poder de alimentar multidões do nada. Jesus tinha o poder sobre todas as coisas. Jesus andou sobre as águas, sabe por quê? Em primeiro lugar, para gerar a fé necessária em seus discípulos. Mas ele andou por sobre o mar porque ele é Deus. E Deus não tem limites. O nosso Deus não tem limites. Ao Jesus andar por sobre as águas, ele mostra que ele é o Senhor do universo e pode desafiar as leis da natureza tranquilamente. Jesus não toma conhecimento de leis da gravidade, da liquidez, da densidade dos corpos ou de qualquer outra lei que possa desafiar um milagre. Jesus está além de tudo isso. Por que estou citando isso? Porque se ele pode fazer isso, ele também pode agir na sua vida, na sua família,
Ele pode resolver algo que para você parece impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o cumprimento de todas as promessas, de todas as previsões que apontavam para a vinda do Filho de Deus para salvar o pecado, para tirar o pecado do mundo e para nos dar a certeza do seu amor e do seu cuidado, para que não tenhamos medo. Não tenha medo de nada e de ninguém. O único medo que você e eu precisamos ter é o medo de estar separados do amor de Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Nada, nada e ninguém pode nos separar do amor de Jesus. O amor dele para conosco é transparente, é límpido. Você sempre pode estender o braço na direção de Deus, com a certeza de que Ele vai tomar a nossa frágil mão e nos colocar ao seu lado para andar sobre as águas, para que a manifestação do seu poder seja parte da sua vida. Ele deixa claro quem realmente Ele é. Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus, o Deus do impossível. Sim, queridos, mesmo que a tempestade esteja sobre a sua vida, mesmo que os ventos sejam fortes, as ondas muito altas, parece que vão nos encobrir, parece que vão nos levar a pique, né? O barquinho da nossa vida, Deus sabe que você precisa, Deus intervém na sua história. Deus vem no momento certo. E ao Jesus andar sobre as águas, ele mostra em quem devemos confiar. Há algumas lições importantes desse milagre. O primeiro, confiar em Deus, como já dissemos, né? Deus, ele é onisciente. O que é um Deus onisciente? Ele sabe todas as coisas, ele conhece os nossos medos, ele conhece os nossos problemas, mas ele está disposto a intervir para nos ajudar, para nos salvar. Mesmo que as trevas da noite possam impedir uma visão clara de quem ele é, não pense que é um fantasma. Se alguém anda sobre as águas, este só pode ser aquele que vem para te salvar, aquele que vem para acalmar os ventos das tempestades, aquele que vem para entrar com você no barco da sua vida e permanecer, para que haja bonança. Mas lembre-se, Deus, ele age no tempo certo, no tempo dele. Vou repetir isso. Deus age não de acordo com o que nós achamos que ele deve agir. Ele é Deus. E existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: deixe Deus ser Deus na sua vida. Não coloque ele como se fosse apenas o 190, né? Quando você tem um problema, você digita no seu celular 190 para ter algum tipo de socorro. Deus não é um 190. Deixe Deus ser Deus em sua vida. O Deus em todos os aspectos. Não apenas nos momentos de crise. Deixe Deus andar ao seu lado no dia a dia. Deixe Deus tomar conta dos seus relacionamentos, inclusive interferir para salvá-lo de algum problema, de alguma amizade, de algum relacionamento danoso. Deixe Deus mostrar para você qual é o melhor caminho. Há o tempo certo, e o tempo certo é o tempo de Deus. Nada foge ao seu propósito. Por mais que você e eu não compreendamos, o fim e o último de todas as coisas será para a glória de Deus. O pastor Bulhão tem uma frase que eu não esqueço, né? Ele diz assim: quer você creia ou não, Jesus voltará. Quer você esteja preparado ou não, Jesus voltará. Quer você testemunhe para outras pessoas, Jesus voltará. E vai usar outras pessoas para alcançar os sinceros. Quer você acredite ou não, Jesus voltará muito em breve. E ele vem para buscar aqueles que são seus, aqueles que o seguem, aqueles que obedecem os seus mandamentos. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem faz parte do seu remanescente. Daqueles que não dobraram seus joelhos a Baal.
daqueles que continuam, apesar de lutas, de perseguições, de provações, continuam firmes. Firmes não pelas suas forças, mas sempre com a mão na mão de Jesus, né? Mãos dadas com Jesus. E então você pode perseverar, porque o nosso Deus é o Senhor da história e Ele vai intervir na história muito em breve. Até mesmo as tempestades têm uma finalidade no plano soberano de Deus. É para preparar-nos para, quem sabe, desafios maiores que podem vir à nossa frente. E lembre-se, existem lições que você só vai aprender no meio da tempestade. Entende por que Jesus enviou os discípulos para o meio do mar, sabendo que eles iam enfrentar a tempestade? Você vai dizer, mas isso é crueldade? Não, não é crueldade. Jesus sabia que o barquinho deles não iria afundar, porque ele chegaria primeiro. Porque ele estaria ali no momento certo, na hora certa. Querido amigo, querido irmão, acredite nisso. Eu creio. Creia. Coloque isso na tua vida prática. Jesus chega na hora certa. Ele estende a mão na hora certa. E se algo de desafiador existe em nossa vida, existe um propósito. E se permitirmos Deus ser Deus em nossa vida, nada irá nos afundar. Jesus, ele virá andando por sobre as águas, andando por sobre qualquer coisa sobrenatural, agindo de forma sobrenatural, para que você seja salvo, para que você esteja protegido, porque você e eu somos dependentes deste amor. Nós somos dependentes deste Salvador. Nós somos dependentes do cuidado e da proteção de Deus, mas acima de tudo, porque você e eu confiamos nesse Deus. Continue exercendo essa pequena fé. Eu concordo, Senhor Jesus, nós somos homens de pequena fé, mas nós somos homens, mulheres, jovens e crianças de um grande Deus, de um Deus poderoso. E nós cremos, nós confiamos, nós depomos a nossa vida nas tuas mãos. Nós nos rendemos completamente aos teus planos. Então, queridos, que a nossa oração nessa manhã seja: Senhor, Tu és o meu Deus, eu sou o Teu filho. Tu não se esqueces de mim em nenhum momento. Eu também continuarei colocando a minha fé, mesmo que pequena, na imensidão, na generosidade do Teu amor para conosco. Sim, eu creio. Querido, se você crê, fale para Jesus agora. Se quiser compartilhar conosco, coloque aí, digite aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Eu não sei de que forma você está próximo aí de um aparelho, mas não precisa colocar no aparelho se não quiser. Você pode dizer: Senhor, eu creio em Ti, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus do impossível. E eu acredito que a Tua intervenção sempre virá para atender às minhas necessidades, para atender às nossas necessidades, para nos incutir mais fé, mais coragem, para que nós possamos dizer como os discípulos, depois de ver a manifestação do poder de Deus, nós possamos dizer verdadeiramente: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Redentor. E podemos olhar com fé para cima. Você pode não ver Deus olhando para cima, mas você pode ver as suas digitais, que são as estrelas, que emitem aquela luz há milhões de anos-luz, e que no momento em que você olha para o céu, está brilhando. Essa luz percorreu milhões de anos, até chegar naquele momento, para que ao brilhar, a nossa sensação é de piscar no céu, sabe? É o sinal de Deus dizendo: eu não me esqueci de ti, nas minhas mãos tem o teu nome gravado. Que certeza maravilhosa! A quem vamos temer? Nada, ninguém. Ninguém vai nos separar do amor de Deus. Ninguém vai nos separar, nada, e ninguém vai nos separar
daquele que tanto nos amou, que deu a sua vida por nós. Queridos, ao estudar e ao transmitir a vocês esta mensagem repetida, que você já conhece da palavra de Deus, eu fiquei pensando que lá no céu, ao nós olharmos, enquanto estivermos vivendo o milênio, ao olharmos para trás, porque ainda teremos as nossas memórias, nós veremos que o que enfrentamos aqui na terra não foi nada. Mesmo que tenhamos morrido em função de defender a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, tudo isso não será nada perto de tudo aquilo que Deus nos oferece gratuitamente, pela generosidade do seu amor. E nós simplesmente teremos uma reação: deporemos a nossa coroa, a coroa que Deus nos deu, a coroa de glória, deporemos aos seus pés e diremos: Senhor, não merecemos, mas te agradecemos, porque estamos felizes aqui e sabemos que essa felicidade é para sempre. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, aqui nos reunimos, homens, mulheres, jovens, anciãos, de pequena fé, mas confiantes de que temos um grande Deus, o Deus do impossível, Jeová, aquele que é o nosso protetor, aquele que está conosco em todos os momentos difíceis da nossa vida. Ó Senhor, aumenta a nossa fé. Faz com que nós confiemos mais nas Tuas promessas e na Tua intervenção na nossa vida. Não importa quem sejamos, não importa absolutamente nada nessa vida. O que importa é que nós temos um grande Deus que anda sobre as águas, que toca nas estrelas, que intervém na vida do universo, mas se preocupa com cada detalhe da minha e da vida daqueles que me ouvem, que me assistem nessa hora. Ó Senhor, que o mesmo toque curador, quando alcançaste pessoas, quando vivestes conosco e transformaste a vida destes homens e mulheres, possa também tocar a nossa vida nesta manhã. Dá-nos mais fé, mais confiança em Ti, e que o único medo que tenhamos é estar longe do nosso Cristo, do nosso Salvador. E que lado a lado possamos andar com Ele, por sobre as águas, por sobre os problemas, por sobre as tempestades de dúvidas, que nós tenhamos a nossa mão bem firme na mão do nosso Salvador. Perdoa os nossos pecados. Se algum de nós tem duvidado deste Deus, da intervenção dEle em nosso viver, ó Senhor, que essa mensagem da Tua palavra possa ter trazido conforto, possa ter trazido mais confiança nos Teus planos. Ó Senhor, nós nos rendemos completamente. Nós apresentamos tudo aquilo que podemos oferecer, que é o nosso coração, a nossa mente. Enche o nosso coração e mente do Teu amor. Enche-nos com a generosidade da Tua misericórdia para conosco. Continua nos abençoando e nos protegendo, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus te agradecemos isto. Amém. Queridos, Deus seja louvado pela sua maravilhosa palavra, a palavra de Deus. E eu quero deixar aqui, ao fundo, essa música linda, né? Vários já cantaram, mas esta é a versão com Aline Barros, que é uma versão que eu gosto muito também. O grande El Shaddai. Feliz sábado a vocês. Feliz sábado, Eduardo. Feliz sábado, Alessandra. Minha esposa está assistindo ao vivo e também pelo celular. Rosíris, Danilo Castilho, Marisa Santos, Pedro, Denise, Rosa, Marcos Cunha, Brás Leonelo,
Maria José, povo de Deus aqui reunido, Tânia Vicente, Vilma Souza, meu irmão, pastor Eliel, André Áquila, Neia Silva, Raquel Campos, Irla Assunção, Plínio, ô Plínio, feliz sábado, estaremos juntos hoje. Quem mais está aqui? Fernando Pereira dos Santos, Nonato Cavalcante, o nosso amigo, Paulo Francelino, um abraço para os irmãos aí do Parque das Laranjeiras, Doutor Henrique, bom tê-lo conosco, Mirialó, nossa, hoje o povo está aqui, né? Todo reunido. Ellen Silva, Adelina Marques, amiga dos velhos tempos, Maria Aparecida, Ivonete, Dora, Leila, Antônio Carlos, Vilma, alguns eu até repito aqui, mas é porque o que eu vou vendo, tem que ser rápido, né? Sim, Beth, eu também creio, Deus é o nosso Deus. Magalhães, estou com saudade de você, Magalhães, e a gente conversar um pouco. Rose Muniz, Fernando, abraço, feliz sábado. E daqui a pouco, batismo aqui em Mojimirim, almas decidindo ao reino de Deus. O Deus do impossível está com você. Creia. Homens de pequena fé, mas de um grande Deus. Um abraço e um feliz sábado. Fará o impossível na tua e na minha vida. Até quarta-feira, os mais belos salmos da Bíblia. Amanhã, com o pastor Vitor, às 19 horas. Mais uma mensagem de fé e esperança. Até lá.